Olá, amados irmãos e irmãs. Hoje falaremos sobre 5 perguntas em relação ao sofrimento. No nosso dia a dia, nós ouvimos e vimos notícias bem tristes que acontecem pelo mundo, tais como fome, terremotos, inundações, guerras, doenças, mortes, etc. É um conjunto de desgraça e miséria que nos dão uma ideia do sofrimento que em todo momento atinge milhares de homens. Mas antes de respondermos sobre estas 5 perguntas, falaremos de uma forma breve sobre a origem do sofrimento. Depois de ter colocado o homem no jardim, onde nada lhe faltava, disse-lhe: poderás comer de todos os frutos da árvore do jardim, menos da árvore da ciência do bem e do mal, porque no dia em que comeres dos seus frutos, morrerás. Gênesis capítulo 2, versículos 16 a 17. Deus que criou Adão e Eva por amor, queria também ser servido por amor. Ele não queria de nenhum modo obrigá-los a obedecer-lhe. Queria que eles lhe obedecessem livremente e por amor, mostrando-lhes o bem e o mal, o que lhe agrada e o que não lhe agrada. E lhes disse o que aconteceria se eles escolhessem o mal. Deus ainda lhes avisou que se eles escolhessem um caminho errado, iria acontecer certas coisas. Deus foi muito atento ao lhes avisar do que aconteceria se eles fizessem o mal. Certo dia, o demônio na forma de serpente apareceu a Eva e eles trocaram palavras sobre a mesma árvore que Deus lhe proibiu de comerem. Trocaram palavras sobre ele. Mas a serpente, sendo muito astuta, sendo muito inteligente, Satanás, como é muito inteligente, e a serpente, como é um dos animais mais astutos que havia aí no jardim, convenceu a Eva a comer o fruto da árvore, dizendo-a que se ela comer, será como Deus e saberá também tudo como Deus. Então, nós homens, como temos nosso orgulho de ser sempre alto, de ser como Deus, ou de saber tudo, talvez como Deus, então a Eva, enganada pela serpente, resolveu comer o fruto e deu a Adão, que comeu também. A desobediência de Adão e Eva trouxeram várias consequências, que são: a primeira é perda da vida divina ou perda da vida eterna. Aqui, essa consequência, nós perdemos a vida eterna, porque antigamente Adão e Eva tinham a vida eterna, não poderiam morrer, viviam eternamente. Mas depois do pecado, isso foi-lhes tirado. Então nós ficamos também sujeitos a essas coisas, perdemos a vida eterna. Perda da inocência, nós deixamos de ser inocentes, porque antigamente eles eram como bebês lá no jardim, não conheciam o bem, o que é o bem, o que é o mal, não faziam nada mal. Mas depois de comer os frutos, os seus olhos abriram-se e ficaram a conhecer, perderam a inocência. Sujeição ao sofrimento, ficamos sujeitos ao sofrimento. Não é que nós somos sujeitos a sofrer. Sofrimento é o que deve acontecer nos nossos dias por causa do mesmo pecado. Sujeição à morte, então ficamos também sujeitos a morrer, porque perdemos a vida eterna, não podemos viver para sempre, então ficamos também sujeitos à morte e perdemos a felicidade, porque lá no jardim eles viviam felizes, nada lhes faltava, tinham tudo, mas por causa do pecado perderam esse tudo que eles tinham, então ficamos sujeitos ou perdemos a felicidade. Essa foi uma breve origem, uma breve explicação da origem do sofrimento. Se você chegou até aqui e ainda não é inscrito, inscreva-se e ative o sino para não perder nenhuma das notificações. Então, para não prolongarmos mais o nosso tempo, vamos falar já sobre o que nos interessa, que são as 5 perguntas em relação ao sofrimento. Primeira pergunta: será que devemos culpar a Deus pelo nosso sofrimento?
Muitos não querem saber de Deus porque acham que Ele é o culpado do nosso sofrimento. Muitos não querem saber de Deus porque pensam que Deus é o culpado, Ele é que origina esse sofrimento para nós. Mas imagine ainda que um pai cria os seus filhos com muito amor e dá-lhes tudo aquilo que eles precisam. Só que mais tarde, um desses filhos torna-se rebelde. Ele sai de casa e leva uma vida que só lhe traz problemas. Será que o pai é culpado pelas escolhas do filho? Será que o filho poderia culpar o seu pai pelas tristes consequências que está a colher? É claro que não. Da mesma forma, nós não podemos culpar a Deus pelo nosso sofrimento. Vejamos o que a Bíblia diz em relação à culpa de Deus sobre o sofrimento. Deus não é culpado pelo nosso sofrimento. Por causa das suas boas qualidades, Deus nunca poderia ser o culpado pelo nosso sofrimento. O livro de Deuteronômios, capítulo 32, versículos 4, diz que todos os seus caminhos são justos. Justo e reto é o Senhor. Jó, capítulo 34, versículos 10 e 12, diz que o verdadeiro Deus jamais faria o que é mau. O Todo-Poderoso nunca faria o que é errado. O Deus Todo-Poderoso não é injusto com ninguém. O Deus Todo-Poderoso não é injusto com ninguém. Então nunca devemos culpar a Deus pelo nosso sofrimento. Segunda pergunta: somos nós os culpados pelo nosso sofrimento? Se nós somos os culpados, então talvez possamos fazer algo para quê? Para diminuir o mesmo. Somos o culpado pelo sofrimento, então temos que fazer alguma coisa para diminuir a mesma coisa, para diminuir o sofrimento. A Bíblia diz que o que a pessoa semeia, isto também colherá. Gálatas capítulo 6, versículo 7. Às vezes nós sofremos por causa das nossas próprias escolhas. É por isso que, para evitar problemas de saúde, os médicos aconselham as pessoas a comerem coisas saudáveis, a fazerem exercícios e a evitarem maus hábitos como fumar, entre outras coisas. Mas não seria correto dizer que todo o sofrimento é culpa das pessoas. Não seria correto. Mas muitas são as vítimas vítimas e sofrem por causa de acidentes, desastres e outras tragédias, né? Muitos são vítimas de coisas naturais, mas também o homem também tem a sua culpa sobre o mesmo sofrimento. Vejamos o que a Bíblia nos diz sobre esta mesma pergunta. Uma grande parte do sofrimento que existe no mundo é causada pelas próprias pessoas. Em muitos casos, o sofrimento é causado por governos corruptos que dificultam a vida das pessoas que deviam ser protegidas por eles. O livro de Eclesiastes, capítulo 8, versículo 9 diz: o homem domina homem para o seu prejuízo. O homem domina o homem pelo seu prejuízo. Então, podemos diminuir o nosso sofrimento. Os conselhos da Bíblia ajudam-nos a ter uma saúde melhor, a dar-nos bem com outras pessoas. Diz o livro de Provérbios, capítulo 14, versículos 30. O coração calmo é vida para o corpo, mas o ciúme é podridão para os ossos. Ainda Efésios, capítulo 4, 31, diz: abandonem todo tipo de ressentimento, ira, raiva, gritaria e palavras ofensivas, assim como toda a maldade. Então sim, nós também somos culpados pelo nosso sofrimento. Pelo sofrimento que nós passamos, nós também causamos nossos próprios sofrimentos por causa de nossas próprias ações, dos nossos próprios vícios, de nossas próprias ambições. Terceira pergunta: por que é que as pessoas boas sofrem? Sempre nos perguntamos, mas por que essa pessoa não merecia sofrer? Essa pessoa não merecia passar por isso? Porque ela não é como nós, não é como aquele, não é como esse. Essa pessoa vai sempre à igreja, essa pessoa
está sempre lendo a Bíblia, pratica sempre o bem, mas por que ela sofre assim? Né? Será que Deus não tem pena dessa pessoa? Será que Deus não tem amor sobre essa pessoa? Então por que as pessoas boas sofrem? É injusto quando as pessoas boas sofrem, né? Alguns acham que não vale a pena ser uma boa pessoa, porque também sofrem. Grande parte do sofrimento é resultado do pecado, que tanto as pessoas boas como as pessoas más herdaram, através do pecado de Adão e Eva que nós herdamos. O pecado é responsável por muitos dos problemas físicos, mentais e emocionais que afetam a humanidade. Além disso, o pecado prejudica o bom relacionamento das pessoas umas com as outras. Sofrimento não é um castigo de Deus. Muitas vezes é apenas uma questão de estarmos no lugar errado, na hora errada. O livro de Eclesiastes, capítulo 9, versículo 11 diz: os velozes nem sempre vencem a corrida, e nem sempre os fortes vencem a batalha. Os sábios nem sempre têm alimento, os inteligentes nem sempre têm riqueza, os que têm conhecimento nem sempre têm sucesso, porque o tempo e o imprevisto sobrevêm-lhes a todos. O pecado é uma das causas do sofrimento. Geralmente as pessoas usam a palavra pecado para se referirem a alguma coisa má que alguém fez. No entanto, a Bíblia também usa a palavra pecado para descrever a condição pecaminosa que todos os homens herdaram, como diz a princípio. Sejam boas pessoas, sejam más, todos herdamos esta mesma condição. Herdamos todos este pecado. Livro de Salmos, capítulo 51, versículo 5, diz: já nasci culpado de erro e sou pecador desde o momento em que a minha mãe me concebeu. O pecado trouxe consequências terríveis para os homens. O pecado prejudicou a nossa amizade com Deus. Também prejudicou a relação das pessoas umas com das outras e até com a natureza. Tudo isso traz muito sofrimento às pessoas individualmente e à humanidade como um todo. Quando quero fazer o que é certo, está presente em mim o que é mau. Romanos capítulo 7, versículo 21. Toda a criação continua a gemer e a sentir dores. Romanos capítulo 8, versículo 22. Então, o pecado e o sofrimento, ou sofrimento melhor, foi por causa do pecado, da desobediência de Adão e Eva, que todos nós estamos sujeitos, sendo pessoas boas ou más, estamos todos sujeitos a este mesmo sofrimento. Somos todos sujeitos a sofrermos. Quarta pergunta: será que fomos feitos para sofrer? Também essa é uma das perguntas muito pertinente. Uma das perguntas que nós sempre nos perguntamos também, nos fizemos nós mesmos. Mas será que então nós fomos mesmo feitos só para sofrer? Deus só criou a humanidade toda para sofrer mesmo? Será que é só isto? Não, meu irmão. Não. A resposta a esta pergunta nos afeta de uma forma a encarar a nossa vida. Nunca devemos dizer que não. Nunca devemos dizer que Deus nos criou para sofrer. Não. Deus nunca quis que a humanidade sofresse. O sofrimento começou quando o primeiro casal humano, isto é Adão e Eva, cometeram ou escolheram desobedecer a Deus. Daí que surgiu o sofrimento. Daí que surgiu. Quando o primeiro casal humano escolheu desobedecer a Deus. Mas isso não significa que a raça humana esteja condenada a sofrer para sempre. Não é isso. Estamos sujeitos a sofrer, sim, e não condenados a sofrer para sempre. Não condenados para sempre. Ele não criou as pessoas para quê? Para sofrerem. Deus quer que sejamos felizes. Eclesiastes 3, versículos 12 a 13 diz: não há nada melhor para as pessoas do que se alegrarem e fazerem o bem durante a sua vida, e também que todos comam e bebam e desfrutam
dos resultados de todo o seu trabalho árduo. É a dádiva de Deus. Deus deu ao primeiro casal humano tudo aquilo que precisavam para terem uma vida feliz. Deu-lhes tudo que eles precisavam. Deus nunca quis que eles e os seus filhos dessem ou sofressem. Deus disse-lhes: tenham filhos e tornem-se muitos, encham e dominem a terra, sejam livres. O mundo todo é vosso. Não queria que nós sofrêssemos. Não queria que nós passássemos por essas tragédias que acontecem hoje em dia. O primeiro casal humano escolheu ser independente de Deus. Escolheu ser independente de Deus. Por causa disso, eles trouxeram muito sofrimento para si próprios e para todos os seus descendentes, que somos nós. Por meio de um só homem, o pecado entrou no mundo e a morte por meio do pecado. E desse modo, a morte espalhou-se por toda a humanidade, porque todos tinham pecado. Romanos 5, versículos 12. O homem não foi feito para se governar sem a orientação de Deus. O homem não foi feito para se governar a si mesmo, assim como não foi feito para viver debaixo d'água. Diz o livro de Jeremias 10, versículo 23. Nem sequer cabe ao homem dirigir os seus passos. Não. Somos independentes. Mas Deus não nos fez para isso. Deus nos fez para nós dependermos 100% a Ele. Ele é que dá os primeiros passos. Ele é que dá as primeiras palavras. Ele é que faz tudo em primeiro lugar. Depois nós seguimos. Mas por nós escolhermos ser sempre independentes, trazemos vários problemas, várias consequências e várias coisas do mal. Deus não quer que as pessoas sofram. Por isso, Ele dá conselhos que nos ajudam a ter uma vida melhor, com menos problemas. Esses mesmos conselhos nós encontramos na Bíblia, Sagrada Escritura, que é a sua palavra. Como seria bom se prestasses atenção aos meus mandamentos, então a tua paz seria como um rio. Isaías 48, versículo 18. Como seria bom se prestasses atenção aos meus mandamentos, então tua paz seria como um rio. Por causa de não nos obedecermos o mandamento, não cumprirmos também o mandamento de Deus. Por isso que Deus, sofrimento sempre nos acompanha, sempre nos abraça, sempre está conosco. É o nosso melhor amigo, porque nunca deixamos de fazer o que é errado. O pecado cuida, o pecado é bom para nós, mas para Deus não. Para Deus o pecado é detestável. Deus odeia o pecado. Quer que nós também nos livremos deste mesmo pecado, dando-nos os seus mandamentos, para que nós possamos cumprir e sermos todos felizes, vivemos todos em comunhão. A quinta e a última pergunta: será que o sofrimento vai acabar algum dia? Será que o sofrimento vai acabar algum dia? Naquele momento que nós estamos mesmo a sofrer demasiado, estando já cansados de tudo que estamos a passar, nos perguntamos: mas será que essa dor, será que essa doença, será que esses problemas vão acabar? Ou vou viver com ele por toda a eternidade? Será que vão acabar algum dia? Tudo isso vamos sofrer para sempre? Então a resposta a esta pergunta, meu irmão, eu dou o livro de Apocalipse, capítulo 21, versículos 1 a 9. Essa pergunta, a resposta está nesse livro. Convido-o para ir investigar, para ir ler esta passagem bíblica e verá a resposta a esta última pergunta: se o sofrimento realmente terminará ou não. Então, e você? O que achas, senhores, sobre este nosso vídeo que demos hoje? As 5 perguntas em relação ao sofrimento. Falamos sobre 5 perguntas em relação ao sofrimento. Então, o que você acha? O que você acha? Será que Deus mesmo é culpado pelo nosso sofrimento? Será que Ele nos faz ou nos fez para sofrermos? Será? Devemos refletir, devemos pensar sobre estas perguntas para não
estarmos a falar coisas que possam também nos condenar. Então, amado irmão, comente aqui embaixo. E se quiseres ver mais vídeos em relação ao sofrimento e muito mais, escreva nos nossos comentários. E não esqueça de deixar o seu like, inscreva-se no canal ou ative o sino para não perder novos vídeos. Deus te abençoe e até o próximo vídeo.